Boa noite para todos. Como vocês sabem, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico do perfil @dr Ícaro Alves, e hoje, dia 6 de fevereiro de 2025, começando às 20 horas, eu tenho a honra e o prazer de conversar com a grande doutora Vivian Campos, tá? Sobre mitos e verdades acerca da otimização da glicose e da insulina. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que esse tema me é um tema tão caro, tão necessário, tá bom? Tem gente que fala, é só uma questão de açúcar no sangue. O que tem de mais? Não é só uma questão de açúcar no sangue, como a gente vai explicar na live de hoje, tá bom? Tô só esperando a Vivian entrar e pedir para participar. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão do tema. Meu pai morreu por diabetes, sabe? Então, esse tema é muito caro para mim porque ele morreu por diabetes. Claro que a gente valoriza muito a questão de glicemia, médicos da integrativa, da ortomolecular e companhia, e hoje vocês vão entender por quê, tá bom? O convite deve estar conosco aqui daqui a pouquinho. Só aceitando o convite. Olá, boa noite. Boa noite, gente. Prazer estar aqui. E aí, Vivian, tudo bem? Tudo. Peguei esse finalzinho que você estava explicando da história do seu pai, né? O meu cortou um pouquinho. Eu vi um dos ídolos da minha vida. Eu tenho poucos ídolos na minha vida. Jesus Cristo, meu pai, minha mãe que foi uma guerreira. Posso dizer que a minha esposa também, sabe? E são esses, só. E eu assisti meu pai, que ajudou a fundar Brasília. Tá na foto do Marco Fundamental de Brasília. Meu pai tá lá, naqueles 20 e poucos que estão lá. E eu assisti o diabetes comer ele por dentro e trazer 7 doenças diferentes. Então, aprendi a valorizar que o controle da glicemia, da insulina de verdade, começando pelo que a gente tanto tenta ensinar da integrativa, dos hábitos de vida, mas passando por outras estratégias, ele não é frescura, né, Vivian? Mas antes da gente ir para isso, se apresenta aí, por favor, para o meu público, depois eu vou me apresentar brevemente e eu já tenho algumas perguntas para a gente começar. Vai lá, por favor. Ótimo. Bom, eu sou médica, sou formada há 17 anos e tive a benção de poder trabalhar com esse olhar funcional aí esses 17 anos, porque meu pai também, meu ídolo com certeza, já trabalhava com esse tipo de medicina, então eu tenho quase uns 40 anos que ele está nessa área. Então, desde que eu me formei, eu já tinha essa visão, que eu queria tratar pessoas, não queria tratar sintomas. E aí fui me especializando, gostei muito da parte de imunologia, então estudo ainda muito essa área, e a parte de nutrologia. Né? Então, são meus dois grandes focos aí, principalmente as doenças autoimunes, tudo relacionado à inflamação, e aí com certeza a glicemia e a insulina têm um papel imenso aí nesse cuidado à saúde. Ótimo. E atende em Balneário Camboriú, né? Um dos paraísos atualmente na Terra, né? A Que todo mundo Dubai está falando. brasileira, isso, atendo em A Dubai Balneário e em brasileira. Joinville. Pretendo conhecer em breve. Então, Você está por atendendo favor. online também? Não, eu só atendo online quem já é meu paciente. Eu gosto do contato pessoal. Então, eu tenho alguns pacientes que acabaram se mudando, principalmente na pandemia, né? Tem países morando em vários países, enfim, mudaram de estado também. E como eu trabalhava em Campinas antes e já atendi em São Paulo também, então quem era já meu paciente, eu mantenho os atendimentos online, mas infelizmente pacientes novos online eu não atendo. Bom, para a gente então começar o assunto, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br, nos perfis @dr Ícaro Alves. Tem um canal no YouTube com centenas de vídeos, já deve ter passado de 1000. 9 livros escritos, sendo que o último, Domine Sua Saúde, ele é gratuito para ajudar a humanidade. É só você baixar e ler. Está no dominesuasaude.com.br. E tem um livro infantil, porque quando a gente ensina desde cedo as crianças, elas mudam uma casa, que é o Gigi As Descobertas Saudáveis, é o meu penúltimo livro, também está para download gratuito de vocês. Eu brinco que
Toda criança que tiver um celular, um tablet, um computadorzinho, pode ler o livro também. Está no livrodagigi.com.br para vocês. Atendo online gente do mundo inteiro. Ontem foi Austrália, Estados Unidos, semana que vem é Londres e por aí vai. Então, eu tenho uma pegada do seguinte: eu não tenho uma clínica com soros, com um monte de terapêuticas. Eu gosto muito dessa questão do raciocínio clínico. Então, por conta disso, eu optei por atender o mundo inteiro e não ter muito ali que dar uma interface de clínica. São formas diferentes Sim, de levar a medicina, mas com o mesmo cerne, né, Vivian? com certeza. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: teve uma vez que eu fiz, isso é história real, tá? Há alguns anos atrás, eu fiz uma semana falando de glicemia, de insulina e tudo. E um comentário no privado me chamou muita atenção. O cara falando: ah, é só cortar o açúcar, né, doutor? Eu falei: não, pelo amor de Deus, não é. Então, Vivian, por que que você sugeriu que o tema fosse os mitos e verdades, né, que a gente chegou nesse consenso sobre glicemia e insulina? Fala um pouco sobre essa escolha. Por que que isso é tão importante? Então, como você estava comentando da história do seu pai, as alterações da glicose e da insulina no corpo, elas fazem exatamente isso. Elas vão comendo a pessoa por dentro, elas vão destruindo. Eu costumo dizer para os pacientes que a insulina, ela é em excesso, ela é como se fosse uma ferrugem. Ela vai corroendo tudo por onde ela passa. Só que para a pessoa sentir isso, passam-se muitos e muitos anos, muitas vezes, né? Para ela ter um impacto real e mais ainda para ela conseguir, coitada, ter um diagnóstico, muitas vezes. Porque a maior parte, nós, infelizmente, fomos treinados só para detectar uma doença já instalada, em geral, já até avançada. Então, quando a glicemia de jejum altera, que é o que a maioria dos médicos olha, a gente já tem uma doença em progresso no organismo há pelo menos 10 anos, mas no mínimo 10 anos. Então, eu acho fundamental que a gente converse sobre isso, as pessoas entendam que diabetes tipo 2 é prevenível, na maior parte das vezes, que a gente consegue detectar esses problemas que podem levar uma pessoa a desenvolver o diabetes 10, 12, 15 anos antes disso acontecer. Eu acredito que o papel de qualquer profissional de saúde, antes de tudo, primeiro de tudo deve ser a educação, então o trabalho que você faz é incrível, e segundo deve ser a prevenção. Então, se as pessoas não têm esse conhecimento de que tem exames simples que a gente pode fazer muito, muito, muito antes da doença realmente estar instalada e aí já se tornar muitas vezes irreversível, eu acho que o nosso papel tem que ser esse, por isso que eu acho esse tema extremamente importante, até porque tem um dado do CDC americano que fala que 8 em cada 10 homens já estão pré-diabéticos e a maior parte deles não sabe. Basta a gente Muita lembrar gente. que as estimativas são de que a gente tenha, né, Vivian, 2 em cada 3 pessoas daqui a uns 10 anos com problema de sobrepeso ou obesidade. E a gente sabe que a Exatamente. sobra de glicose, ela puxa uma sobra de insulina, que puxa uma sobra de triglicerídeos, que puxa uma sobra de sobrecarga hepática e de adipócitos, e que puxa uma sobra de inflamação crônica. E daí vai todo o problema, né? Mas antes de eu te perguntar sobre os exames, eu vou puxar a sardinha um pouco para o que eu faço. Eu vejo que quem realmente melhora os hábitos de vida consegue controlar a glicose naturalmente. Até porque os principais hábitos de vida são 15, tá? Mas os principais hábitos de vida... Obrigado, André. André é uma paciente minha do Japão. Ela é ótima. Que Deus te abençoe, tá? Então, quando eu falo que eu atendo gente até do Japão, agora o pessoal acredita, né? Então, dos principais hábitos de vida, a gente tem água, respiração, alimentação, exercício, sono, sol. E as pessoas não veem a conexão direta desses hábitos com a glicemia. Mas, por exemplo, tomar água direito ajuda você a consumir melhor a glicose no corpo, pelos músculos, pelo cérebro, e excretar a glicose em casos extremos.
Respirar direito ajuda que você faça a glicólise aeróbia e por conta Queimar. disso você gaste, queime. Alimentar-se direito não tem nem o que falar. Você tem Com que entender certeza. que à medida que você envelhece, né, Vivian, seu combustível preferencial tem que migrar para gordura. Porque se você depender de carboidrato, você vai morrer com insulina e cortisol comendo você. Exercício nem se E com fala. demência. Quanto... É. Exato. A gente sabe hoje em dia que o neurodiabetes está comendo as pessoas já pelo cérebro e as pessoas não sabem, Não porque os sabe. sintomas vão vir daqui a 10 anos. Né? O sono é fundamental, senão no outro dia você desequilibra a glicose, o apetite e tudo. Né? Então, me diga, por favor, quais hábitos desses você elencaria que são aqueles fundamentais para o paciente não ficar só na detecção precoce, do tipo, eu vou fazendo exame até um dia da merda. Quais hábitos você... Pois não é? É É, igual outubro rosa. Eu não vou aprender a ter bons hábitos de vida para acabar com o câncer. Aí eu vou fazer na autoexame até um dia falar, ih, deu M, né? com certeza. Para glicose e insulina, o que, que você recomenda mais para os seus pacientes em termos de hábitos? Ganhar músculo. Músculo é vida, músculo é saúde. A gente só tem melhor, a gente só tem uma resposta imunológica adequada com musculatura, a gente só tem uma resposta metabólica adequada com musculatura, a gente só tem um cérebro funcionando adequadamente com musculatura. As pessoas, hoje eu atendi uma paciente pesando 68 quilos, bem dentro do IMC, com 41,8% de gordura. Meu Deus, quer dizer, a falsa Uma magra, né? paciente E obesa. sarcopênica. Exatamente, né? Hoje, graças a Deus, o consenso mudou, né? Então, pela literatura, é uma paciente esteticamente magra, porém obesa, né? Então, eu acho que músculo é o nosso maior ativo. E, infelizmente, você falou, vamos fazer o exame preventivo até da M, né? Eu não tenho mais conseguido quase fazer exame preventivo, nem em adolescentes, porque eu atendo criança, atendo adolescente, atendo idoso, atendo todas, de 0 a... Eu tenho uma paciente de 101. Uau. Então, ontem eu atendi uma adolescente com níveis estratosféricos de insulina. Então, tá muito difícil eu conseguir pegar algum exame para prevenir alguma coisa. A maior parte já está vindo com muito dano, até porque as pessoas não têm mais músculo. As pessoas praticamente não se mexem mais. É igual aquele filminho do Wall-E, né? Wall-E. Sono, que as pessoas estão valorizando cada vez menos. As pessoas não entendem que... tem uma live minha com a doutora Karine Petri, que é especialista em sono, fantástica. Ela explica que realmente é o momento em que o nosso cérebro mais trabalha. Dormir é fundamental. E o horário que a gente dorme, como a gente dorme, faz toda a diferença. Não é simplesmente dormir, não é dormir a tarde toda. Isso não vai fazer regular o nosso organismo, não só a glicemia e a insulina. Então, construir um banco de músculos, uma poupança de músculos, né, tanto para a vida adulta, quanto para a velhice, quanto o sono. Eu acho que são questões fundamentais. E o controle do estresse, que eu acho que aí é um desafio para todo mundo. A gente vive essa epidemia aí. Mas dormindo bem e fazendo atividade física, a gente já consegue manejar o estresse melhor. Lembrando, exercícios físicos que são fundamentais para o corpo saber aonde botar massa e companhia, tem 3 etapas. Atividade física, Isso. que é você ficar ativo durante o dia, a cada hora sentado e tudo, você sacudir o esqueleto, levantar e tudo. E o exercício físico, e dentro do exercício você tem o aeróbico e o de força. Os dois são importantes, tá? Porque hoje em dia, eu vejo muito idoso, Vivian, que fala, não, eu já faço minha caminhada todo dia, parabéns. Mas e o exercício de força? E não é doping, não é para você ficar fortão, não é para você competir, gente. É para você manter massa magra. Parece que 45% do nosso peso é de músculo, né? Se eu não me engano. Gente, é muita coisa, né? Quando você bota músculo e osso, eu me arrisco a dizer que é 60 e poucos por cento. Então,
Se você não tiver bons hábitos de vida, as primeiras coisas que dão problema em você são pele, pelo, unha, cabelo e músculos. E depois os ossos. Então a Vivian falou muito bem. Faça bem para seus músculos, exercício físico, seu sono e gerencie melhor o seu estresse. Eu falo primeiro de água, de respiração, de alimentação, porque eu sou mais da medicina do estilo de vida, né? Mas quando a gente fala pela finalidade, as pessoas entendem melhor. É por isso que eu tenho que fazer isso. Pelos músculos, Exatamente, pelo sono e pelo gerenciamento de estresse. com certeza. Tá, mas Vivian, e os exames? Quais são os exames para poder ver se eu estou bem do ponto de vista de glicemia, do ponto de vista de controle insulinêmico? Quais são os principais problemas na interpretação desses exames? Então, digo que eu sou de old school, porque eu sigo a linha, né, do meu pai e de antigos mestres, né? Doutor Efraim, é, então, doutor Arthur Lemos. Eu não peço só glicemia e insulina. Bom, primeiro que a maior parte dos médicos nem insulina de jejum não pede, tá? Sim. Então, isso já tem que começar por aí. Mas, além disso, eu acredito que a curva glicêmica e a curva insulínica são exames que todo mundo deveria fazer. E o mais precocemente possível, né? Qualquer pessoa que tenha algum sintoma relacionado a ou cansaço, ou acúmulo de gordura abdominal, ou, não sei se eu fiz hoje o vídeo ou se vai sair, por exemplo, acne. Um monte de gente tomando Roacutan por aí, que nunca fez uma curva glicêmica e uma curva insulínica. Um monte de gente tomando minoxidil, vou fazer um vídeo sobre isso, que nunca fez uma curva glicêmica e uma curva insulínica porque está com queda de cabelo. Tá, mas nem todo careca tem esse problema, tá? Por favor, tá? Aqui é opção, tá? Continua. Com certeza. Então, assim, alterações de ciclo menstrual, síndrome de ovário policístico, tem inúmeros sintomas. Questões relacionadas à memória, aquela questão do brain fog, né, que a cabeça fica meio... Você sabe que a informação está lá, mas não consegue acessar. Isso tudo pode estar relacionado com alteração de glicemia e de insulina. E aí, como eu tinha falado no comecinho, a insulina alterada, ela já gera uma série de problemas para o organismo. E quando a insulina começa a alterar, eu já posso prever que, se isso continuar, essa pessoa vai desenvolver diabetes dentro aí de 12 a 15 anos. Por isso que eu falei que dá para a gente prevenir, né? Então, assim, a curva glicêmica e a curva insulínica, e eu faço curva de 3 horas, porque muitas vezes a hipoglicemia vem forte depois de 3 horas, né? A glicose cai bastante. Então, eu tinha uma paciente, coitada, que estava tomando 3 antidepressivos, porque ela foi diagnosticada com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade, depois com bipolaridade, porque ninguém fez uma curva glicêmica e uma curva insulínica. Com 3 horas, a curva dela, a glicose dela ia para 32. E os sintomas de hipoglicemia, gente, são muito parecidos com de pressão baixa, que muita gente acha que tem pressão baixa e não tem, e muito parecidos, às vezes, com crise de pânico. O coração acelera, pode ter sudorese, sensação de mal-estar, medo, fica todo arrepiado, enjoo, dificuldade de concentração, irritabilidade ou tristeza, então alterações de humor. Então, toda vez que ela tomava café da manhã, aquele básico, pão, Meu leite Deus. com achocolatado, aí ela saía de casa, quando ela estava indo para o trabalho, ela começava a passar mal. Chegava no trabalho, passava mal, e aí chegaram à brilhante conclusão que era a síndrome do pânico, que ela saía de casa e passava mal. Isso quando não é labirintite, né? Labirintite. Mas imagina, ela estava tomando 3 antidepressivos, cheios de efeito colateral, então a libido estava péssima, a memória estava péssima, ela tinha engordado horrores, porque ela já estava com a insulina alta, né? Porque a gente tem que explicar o que acontece, gente. A insulina é o hormônio que coloca a glicose dentro, que ajuda a glicose a entrar na célula. Então, quando eu como, o pâncreas recebe a informação de que ele precisa produzir insulina para a glicose do alimento entrar na célula e a gente produzir energia. Com esse estilo de vida maluco que as pessoas têm hoje em dia, comendo um monte de bobagem,
O nosso pâncreas começa a produzir muito, tem muita glicose, o pâncreas começa a produzir muita insulina. Só que a célula, ela vai ficando preguiçosa, ela vai precisando de cada vez mais insulina, ela vai viciando na insulina, digamos assim, vai precisando de cada vez mais insulina para fazer a mesma função. E o pâncreas vai trabalhando. Quando a gente é novinho, o corpo dá conta, né? Vai produzindo, vai produzindo. Essa insulina já vai causando uma série de danos, e aí vai chegar um determinado momento que o pâncreas já não dá mais conta. É como se você ficasse andando com um carro a 200 km por hora o tempo todo. O motor vai fundir muito antes do que deveria, né? E é isso que acontece com o nosso pâncreas. Então, quando a gente faz a curva de insulina e a curva de glicemia, muitas vezes, hoje mesmo, a curva de glicemia da paciente estava linda, mas às custas de uma insulina altíssima. Então, a insulina de jejum, gente, deveria estar por volta de 5, porque se você não comeu nada, o pâncreas não tinha que estar trabalhando loucamente, Sim. porque ele não precisa ficar jogando glicose dentro da célula. Então, uma glicemia de jejum uma insulina de jejum em torno de 5, ok. A dessa paciente de hoje era 34. Quer dizer, o pâncreas já não consegue desligar, né? Uma paciente de 19 anos. Então, e aí durante a curva ia para 100 e pouco a insulina dela, né? E durante a curva, o ideal é que a insulina não passe de 7 vezes o valor do jejum. Então, gente, é um exame simples, é chatinho para fazer, porque você tem que ficar mais tempo no laboratório, mas um exame que todos os planos de saúde cobrem, que quem não tem plano tem um custo super acessível, e que eu acho que é um dos principais exames que a gente tem para cuidar da saúde como um todo. Porque hoje a resistência insulínica está na base de todas as doenças crônicas. Mas, Vivian, infelizmente, os convênios, aqui em Brasília, não sei aí, sabe, eu atendo gente do Brasil inteiro, eu tenho visto vários convênios implicando com a curva glicoinsulinêmica, que é a melhor, pareada, né? Isso, pareada. É por isso que eu ainda peço primeiro, insulina pré e pós, glicemia pré e pós, e hemoglobina glicada. Sim. Eu peço esse quinteto primeiro por questão de convênio. Mas quando o paciente tem um plano de saúde bom e tudo, sabe? E chega ali com uma suspeita, é interessante você pedir a curva glicoinsulinêmica, claro. Mas o padrão ouro hoje em dia, os convênios estão apertando, né, Vivian? Infelizmente. Estão apertando. Mas, por exemplo, vou dar um curso agora para médicos exatamente sobre isso, né? O Metabolize em abril. E então eu estou revendo toda a literatura. E o que a gente tem em literatura, a comparação, por exemplo, da hemoglobina glicada com a curva, a curva é muito mais assertiva, sensível, pega muito antes, né? Isso, não vou falar esse termo porque às vezes as pessoas não conseguem entender bem o que é, mas o resultado, você pedir a curva, você com certeza consegue pegar alterações muito antes. Tem estudos que mostram que a alteração de hemoglobina glicada só detecta 30% dos casos de diabetes já instalado. Nossa, sério? Caramba! Não sabia. Literatura nova isso, né? Sim. Tá? Então, esperar a hemoglobina glicada alterar, o timing já foi. Até porque tem uma série de situações que vão alterar a glicada, né? E, infelizmente, ainda consta no guideline de diagnóstico de diabetes a glicada. A glicada é bom para acompanhamento. O paciente que já tem diabetes, que está em tratamento do diabetes, aí dá para a gente acompanhar pela glicada quando ela está alterada. Mas eu já tive vários pacientes que tinham glicemia de jejum normal, mas durante a curva toda, 200, 300, e glicada 5,5. Então, olhem, gente, o teu médico, teu nutricionista, que às vezes solicita também, ele precisa ouvir o que a Vivian tem para falar no curso dela e companhia. Por quê? Primeiro, a maioria dos médicos por aí ainda diagnostica diabetes ou não, pasmem, por glicemia de jejum ou pós. Começa por aí, né, Vivian? Segundo, quando pede uma insulina, é mais a pós-prandial. Terceiro, hemoglobina glicada, que caiu na moda há uns 20 e poucos anos atrás, tá bom?
Agora, o que é o padrão ouro? No mínimo uma pré e pós, mas se Sim, possível, curva curva. glicoinsulinêmica, né? É isso? É Falei isso. besteira. Não, é isso aí mesmo. Resumiu direitinho. Eu acho que vocês só precisam entender o seguinte: Ícaro, essa live não é muito para mim, né? Eu não sinto nada disso. Vou te explicar dois exemplos. Sabe quando você tem crises de ansiedade ou de irritabilidade ou de aceleração, dificuldade de concentração do nada? Muitas vezes isso pode ser por hiperprodução de glutamato no cérebro, que é um neurotransmissor excitatório. Mas por quê? Vamos supor que uma mãe moradora de rua, ela está 3 dias sem comer com a sua filhinha. E aí a filhinha pega e sai andando e vai ser atropelada por um carro. Você pode ter certeza que essa mãe vai pular, salvar a filha, se bobear, ela para o carro. De onde ela tirou essa força e esse reflexo? O cérebro, em questão de milissegundos, foi ativado pela liberação de glutamato. Então glutamato é uma beleza, né? Não, ele é neurotóxico. Em excesso, ele é tóxico. No dia a dia, ele ajuda, ele é tóxico. Mas, Ícaro, por que você está falando de glutamato numa live de Glicemia. glicose? É porque é o seguinte: se o seu cérebro for obrigado a funcionar com falta de glicose, ele taca glutamato. Então, esse é um dos mecanismos pelos quais a hipoglicemia é gatilho para crises de pânico. E tem Com certeza. gente que tem o diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, Generalizada. quando na verdade o que tem é um estado de hipoglicemias repetidas ao longo do dia, disparando pânico. Você entendeu que a sua ansiedade crônica ou seus ataques de pânico e companhia podem ser muito mais uma alimentação ruim que dá picos de insulina, que derruba a glicose, e você come de novo, e derruba, e você vai de balinha, e você vai de porqueirinha, e você vai de salgadinho, e você vai de pão de manhã, entendeu? Vivian, falei besteira ou tem muita gente por aí com ansiedade e pânico por hipoglicemias repetidas? Muita gente, muita gente. Eu tenho uma paciente, esse caso é bem interessante, é uma paciente que fez bariátrica, e ela começou a ter muita insônia, e ela voltou a sentir também questões relacionadas à ansiedade, um desconforto, uma agitação, uma coisa esquisita. Falei, vamos colocar um monitor contínuo de glicose, aquele aparelhinho que gruda no braço, e aí a gente monitora a glicose, né, constante. O que ela começou a observar? Primeiro, os pacientes que fazem bariátrica, mesmo quando não tinham um histórico de hipoglicemia, eles têm mais risco de desenvolver hipoglicemia. E ela entendeu que quando ela acordava de noite, então, gente, insônia, problemas de sono podem ser hipoglicemia durante a noite. E um monte de gente aí tomando Zolpidem. Aham. E ela começou a relacionar os momentos que ela se sentia angustiada, inquieta, com mais vontade de comer, eram relacionados aos picos de hipo durante o dia também. Então a gente conseguiu fazer esse mapeamento e esse monitoramento, e ela começou a entender como é que o organismo dela estava respondendo a cada tipo de alimento, né? Por isso, também no curso, o que eu vou fazer? Nunca vi isso em curso nenhum, até porque eu fiz uma enquete e uma grande parte dos médicos não conhece o dispositivo de monitoramento de glicose contínua, não sabe usar, não sabe que a gente recebe um laudo, a gente acompanha o monitoramento de glicose do paciente. Então, a minha nutricionista, ela intervém sempre que precisa. Então, a gente vai ensinar os médicos a usar. Todos os médicos vão colocar. Eu super recomendo todo médico a usar, porque é muito interessante a gente entender como é que o organismo está respondendo, né? Sim, E até para conversar com o vai ser show. paciente. Então, a gente tem muita tecnologia, tem várias coisas que podem ser usadas a nosso favor. Então, a gente precisa conseguir fazer isso. E outra questão relacionada a essa parte cerebral que você falou, um monte de gente tomando Venvance. Dificuldade de concentração. Eu fico muito confuso, fico muito agitado, não consigo focar. TDAH, né? Também relacionado aos picos de insulina. Perguntaram, sim, eu vou abrir para outros profissionais de saúde também, porque é o que o Ícaro falou, muito nutricionista acompanha esses pacientes, a minha nutricionista da clínica também acompanha, então outros profissionais da saúde eu acho que
todos têm que ter esse conhecimento. Em geral, eu dou curso só para médicos, mas esse a gente resolveu abrir porque é um conhecimento que é vital, que todo mundo da saúde deveria ter. Sim, vai ser muito precioso. Agora, tem gente que está ouvindo a gente e pode não estar entendendo como é que eu comendo carbo demais, eu vou ter hipoglicemias. Então, deixa eu te explicar que a armadilha é dupla. Eu até anotei aqui no esqueminha que eu vou ter que traduzir. Quando você come glicose demais várias vezes, você aumenta a insulina várias vezes. Então você vai aumentar a entrada de glicose no seu cérebro várias vezes. Isso ativa as células de suporte dos neurônios, chamadas células da glia, várias vezes. Elas ativadas vão levar a uma neuroinflamação várias vezes. E a neuroinflamação vai fazer você ir para o polo da depressão, ou da ansiedade, ou do TDAH, ou da mania, ou da esquizofrenia várias vezes. Então, você já vai causar problema pela hiper. Só que aí a tua insulina sobe rapidão e derruba o nível de glicose. Aí você vai para hipo, porque o pâncreas sempre é exagerado, né? Ele sempre vai liberar um pouco a mais e você vai para hipo. Aí você vai colher tudo da hipo que a gente já falou. O cérebro levando a glutamato, não tendo energia para funcionar, reclamando. Você vai começar a ter um déficit cognitivo leve, companhia. Tudo isso em questão de minutos, gente. E horinhas, tá? E aí, você fica no hiper que faz mal e no hipo que faz mal. Você nunca fica euglicêmico, né, Vivian? Exatamente. E por conta disso, você vai levando o seu cérebro a neurotoxicidade, neuroinflamação e depois a funcionar em estado carencial. E sabe quais são as maiores... Exato. E você sabe quais são as maiores causas de demência, incluindo Alzheimer? Carência, neurodiabetes e neuroinflamação. Quer dizer, ao abusar de glicose, você está aumentando suas chances de demência. Não é o vizinho, não. É você. Né, Vivian? Explicou? Além disso, tudo que nosso corpo produz acaba tendo resíduo, né? Que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres, por si só, também vão causando danos. Esses radicais livres, por si só, vão gerando inflamação. Então, a gente entra num ciclo vicioso de excesso de insulina, excesso de glicemia, dano, baixa de insulina, dano, radical livre, dano. Então, essa roda não para. E pior, né? Na verdade, o corpo está tentando consertar o nosso erro. O corpo está sempre tentando se consertar, né? Está tentando nos ajudar, mas muitas vezes a gente acaba tendo problemas por essa tentativa. Quando tem a hipo, quando a glicose no sangue baixa muito, quem que é ativado? O fígado. E aí a gente tem um outro problema, que aí o fígado começa a produzir glicose, e aí a gente tem um acúmulo de uma parte dessa glicose, e muitas vezes a pessoa vai desenvolver a famosa gordura no fígado, que não tem nada a ver com ingesta de gordura. Basta você pegar a palavra triglicerídeos, tira o tri e tira o erídeos. O que ficou? Glic. Então, de onde vem a maior parte dos triglicerídeos que podem estar altos em você e que às vezes não está alto no sangue, está no tecido gorduroso, porque o triglicerídeo do tecido gorduroso não é medido no exame de sangue. Pior ainda. Então, não esqueça disso, né? E tem mais, a glicose é a principal fonte de colesterol. Quando você inflama o fígado ou aumenta o estresse oxidativo do fígado, ele vai para a via de triglicerídeo ou para a via de colesterol. E de uma forma ou de outra, você engorda pelo acúmulo de triglicerídeo, ou você engorda e aumenta a gordura no fígado, que é a esteatose, né, não alcoólica, pelo excesso de glicose. Gente, excesso de glicose é uma péssima coisa que você pode fazer para você, né, Vivian? É uma péssima coisa. Com certeza. É o que eu falei. O meu marido é ortopedista, né? E há um tempo atrás ele fez uma live com o Assini sobre a questão da resistência insulínica na parte articular. A insulina, ela destrói o líquido sinovial, ela vai destruindo a articulação por dentro. Então, ela acelera a artrose. Então, se você tem o joelho crocante, por exemplo, fique atento. Você pode ter resistência insulínica, por isso que o joelho está crocante. Mais um sinal. Vamos responder a dúvida da Neilde
Vivian, Ah, qual sim. a dica para evitar esse pico de glicose e insulina? Deixa eu começar. Não se esqueça que seus hábitos de vida, se estiverem ruins, você nunca vai controlar a insulina direito. Então, é o que está lá no dominesuasaude.com.br, gratuito para vocês. É água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse e companhia. Segundo, se os seus hormônios estão descontrolados, você também vai ter um controle muito difícil, porque a testosterona afeta, o T3 afeta, o cortisol, até o GH afetam, né? Por aí vai. Mas tirando isso, Vivian, o que você poderia responder para ela que é o principal para evitar os picos? Eu sei o que você vai falar, mas detalhe aí para ela. Bom, primeiro, comida de verdade. Nem para complicar, é comida de verdade, não estamos nem complicando. Tá? Mas dentro da comida, das opções de comida de verdade, tudo que for da família da proteína, então carnes, peixes, ovos, frango, vão fazer com que a glicose seja liberada devagar, então a gente mantém essa glicose mais estável. Assim como as gorduras. Então, por exemplo, castanhas, abacate, coco, também são opções que mantêm a nossa glicemia mais estável. Quer dizer que não pode comer fruta? Não, gente, não tem problema. Pode comer fruta, né? Com moderação, dentro. Agora, não dá para jantar um prato. Eu tinha um paciente que, sem brincadeira, de manhã ele comia 1 quilo de fruta. E Não, aí ele aí, não sabia pelo amor de porque ele Deus. não conseguia manter. Ele não sabia porque ele não equilibra. Diabético, Eu não, só comia como fruta. saudável, né, doutora? Eu É. como saudável, né? Então, a gente tem que ter moderação, claro, nesses aspectos. Então, dá para comer as raízes que são ricas em amido, vão fazer a glicemia aumentar mais? Dá, mas é com moderação. Você precisa entender em que estágio você está, como é que está a sua saúde, para entender o quanto de que você consegue colocar no seu dia a dia. Mas, principalmente, gente, comida de verdade, que não vem embalado, que não vem no pacote, né, o que tem no pé, o que é plantado. E evitar o processamento disso, né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas acham que é super saudável porque não tem glúten, virou moda, tapioca. Tapioca Nossa, é a, índice des, glicêmico é a altíssimo. desgraça para a insulina. Você quer ver a sua insulina subir, você come uma tapioca, ou você come uma rosca de polvilho, qualquer coisa à base de polvilho, a gente vai fazer a glicemia aí lá na lua e ela pode voltar muito rápido se o pâncreas ainda estiver trabalhando, mas em geral vai fazer um pico aí de hipo. Então, acho que principalmente, né, facilitando o dia a dia, isso, é comida de verdade, tá? Tudo que for E, industrializado, processado, mesmo que esteja escrito sem açúcar. e se você acrescenta leite e glúten, tá? A qualquer coisa com glicose, pela inflamação gerada, você aumenta muito mais o dano daquela glicose, não é? Você quer falar um pouco disso? Ou você adora prescrever glúten e leite para os seus pacientes? Eu sei a resposta, mas. Então, o glúten e o leite, ambos, né, vão causar principalmente uma inflamação intestinal, então já vão deixar o organismo todo em alerta, muitas vezes alterando os níveis de cortisol, o que já gera uma alteração de nível de insulina. O que eu costumo explicar para os pacientes? Hormônio, gente, é igual aqueles desenhos de dominó. Você mexe em um, você bagunça tudo. Então, se a insulina está bagunçada, se o cortisol está bagunçado, isso vai bagunçar a insulina, vai bagunçar o hormônio da tireoide, vai bagunçar outros hormônios. Me lembra da gente voltar para a parte de hormônio, Ícaro, para a gente falar um pouquinho do estrogênio da mulher na transição menopausal e menopausa. Sim, estou anotando. Então, se esse intestino inflamou por conta do glúten e do leite que está chegando lá e, como diz um amigo nosso, né, ralando a tripa. São alimentos rala-tripa. Gerando um processo, Murilo maravilhoso, sempre fala dos rala-tripas. Que Comer coisa feia, meu Deus do céu. Ralar tripa. Aff, Maria. Vai ficar bem desenhado, bem visual isso aí, gente. Então, comeu lá aquelas porcarias, o intestino inflamou, aumentou o cortisol. Geralmente, esses alimentos são ainda mais ricos em glicose, né?
que tem um monte de tipo de glicose juntas, tem açúcar invertido, xarope de Meu açúcar, Deus. xarope de frutose, tem tudo no mesmo pacote. Então, você já tem o cortisol alterado, isso vai potencializar ainda mais a ação da insulina, o pâncreas vai trabalhar mais ainda, então a gente vai ter piora desse processo todo. Então agora fala do estrogênio, você pediu para eu lembrar, tá anotado aqui. Vai lá. Sim. O que acontece? O que é muito comum? Hoje eu fiz um Reels falando sobre isso, falei que eu ia comentar um pouquinho sobre isso aqui. Mulher, depois dos 40, sem mudar estilo de vida, que faz atividade física, que cuida da alimentação, bonitinho, leu seus livros, seguiu tudo direitinho, começa, muitas vezes, a ter ganho de peso, principalmente gordura abdominal. Por quê? Porque o estrogênio é um grande regulador de insulina também. Então, a partir do momento que altera, esses níveis de estrogênio começam a variar muito, a gente começa a ter mais resistência insulínica, principalmente a alteração, inclusive, dos adipócitos, e aí começa um acúmulo de gordura abdominal. Em geral, essa mulher também começa a referir mais vontade de doce. Vários pacientes falam, doutora, eu nunca liguei para doce, agora estou desesperada, estou parecendo uma doida, não posso ver qualquer coisa doce que eu quero. Então, por conta dessas alterações de glicemia e de insulina. Então, é muito importante nessa mulher, principalmente no período de transição menopausal, que é um momento de grande ganho de peso, cuidar da questão da insulina e da glicemia, porque realmente Sim. a tendência natural é essa. Vocês têm que lembrar do seguinte, gente, o cérebro não sabe pedir para você, por favor, coma complexo B. Não, ele não sabe. Ele não sabe falar, por favor, coma cromo. Ele não sabe. Zinco, não sabe. Por favor, coma um probiótico. Ele não sabe. Quando o seu cérebro está sentindo falta de energia, o que ele sabe é pedir o que ele associa com energia, que em primeiro lugar é carboidrato, tá? Em segundo lugar é gordura, em terceiro lugar é sal, porque é o que dá para ele vitalidade rápida, tá bom? Então, você pode, eu acho que é importante a gente pontuar isso aqui, você pode de repente estar com um apetite maior para carbo, para comer porqueira, porque você tem carências de complexo B, principalmente B6, B9, B12, e não adianta ficar repondo as fórmulas inativas, você precisa das formas metil e não está repondo, tá? Que é muito comum por aí. Você pode estar precisando de cromo, de zinco, tá? Que são chave fundamental para acoplar na insulina para ela funcionar direito, né, Vivian? Com E certeza. aí, você de repente, você tem que entender que glicose não é energia. Glicose é substrato para suas células produzirem energia. Do mesmo jeito que ácidos graxos de cadeia curta e companhia. Resumindo, quando você der glicose, você ainda precisa de complexo B, de magnésio, de zinco, de cromo, né? De Coenzima várias Q10. coisas para coenzima Q10, tá? Para o seu corpo ser capaz de converter aquilo em energia. Senão, na falta de complexo B, de tudo isso que eu falei, e de hormônios, o seu organismo pode pedir, seu cérebro pode pedir o quê? Eu quero glicose. Eu quero aquela coisa que você me dá e que eu me sinto bem em 10 minutos. Ele não lembra que daqui a 30 minutos você está um caco. Ele lembra que em 10 você melhorou, porque é sobrevivência, né, Vivian? Quer pontuar um Exatamente. pouco disso? Não, com certeza. Gente, o nosso combustível, a nossa gasolina, chama ATP. Então, para produzir ATP, a gente usa a glicose, usa todos esses nutrientes que o Ícaro falou e usa oxigênio. E Sim. E as precisa de pessoas respiram mal no dia a dia, né? isso, com certeza. Né? Todos os meus pacientes fazem saturação antes de entrar na consulta. E assim, ó, um monte com saturação, sem estar com Covid, gente, sem estar com problema respiratório, tá? 95, 96, 94. Paciente se achando pleno, né? Cansadíssimo, exausto, dormindo mal, com gordura abdominal, mas achando que tá tudo ótimo. Então, assim, a gente precisa de tudo isso e precisa de uma estrutura que se chama mitocôndria, que se concentra mais nos músculos. Então, não adianta você ter tudo isso e não ter músculo, que você vai ter pouca mitocôndria. E não vai ter quem produza, não vai ter uma usina de produção de energia.
Então, outra coisa que eu acho que os profissionais da saúde em geral estão pecando muito, até com esse novo trabalho no Lancet falando, né, dos novos parâmetros aí para a obesidade, quem sabe as pessoas olhem um pouco mais para isso. Para essa questão que a gente falou no início da sarcopenia. Ninguém avalia a sarcopenia nos pacientes. E o paciente sarcopênico, ele não vai produzir energia de forma adequada. Então vão ficar entupindo ele de remédio e ele não vai melhorar, porque ele não tem mitocôndria. Não tem energia para produzir, né? Então, por isso que é importante a gente olhar o paciente como um todo. Não é só olhar uma queixa, né? É eu entender todo esse déficit nutricional, déficit de aminoácido. Sem aminoácido, Sim. a gente também não produz nada disso. E hoje, o que as pessoas fazem? De manhã elas comem pão, aí almoçam, aí talvez comam uma proteína, e à noite comem um lanche, comem uma pizza, comem um Rapidez. A ingesta proteica é Nossa. baixíssima, baixíssima. Como é que vai produzir ATP? Como é que vai ter aminoácido para produzir qualquer coisa, para produzir um neurotransmissor, para produzir as células imunológicas? É uma desnutrição básica, né? E é o que você falou, o Sim. cérebro não vai falar, oi, estou precisando de triptofano, estou precisando de N-acetilcisteína. Então, a gente precisa educar, a gente precisa ensinar as pessoas sobre isso. Comer saudável é modinha, comer não sei quantos ovos é a blogueira que faz. Mas a gente tem que entender, né? As pessoas tinham que ter essa educação em saúde para entender que esses componentes de comida de verdade são fundamentais para a nossa estrutura, para a gente conseguir Sim. funcionar de forma adequada. Agora eu queria cutucar o vespeiro. Vamos lá. Eu vi que você postou sobre isso recentemente, um post bem sóbrio. Olha só, eu comecei a ver uma enxurrada nos últimos anos, principalmente no Medscape, no PubMed, de trabalhos alertando para os perigos da glicose descontrolada, da insulina descontrolada, da obesidade e do sobrepeso. Eu falei, tem caroço nesse angu. Aí, daqui a pouquinho, um monte de trabalho falando do GLP-1. Aí eu falei, eu entendi o caroço no angu. Aí depois fala-se primeiro do Victoza, Saxenda, Ozempic, Wegovy, Monjaro. E aí hoje em dia a gente tem uma turma de médicos, infelizmente colegas nossos, que antes de falar para o paciente, melhora seus hábitos de vida, nutra-se direito, come direito, suplemente, como é que estão seus hormônios e companhia, estão tacando esses remédios, sabe? E eu sou um cara ferrenhamente contra isso. Eu acho que deveriam ser tarja preta, deveriam ser vendidos sob receita e somente prescritos para o paciente que se compromete a melhorar um pouco os hábitos de vida. Porque a gente está criando uma geração de zumbis que simplesmente é assim, eu não vou melhorar nada, porque entrou uma bomba que me emagrece na hora que eu quiser. Flacidez, sarcopenia, osteopenia, mudança até do padrão cerebral, porque a pessoa muda de comportamento, já tem sido registrado, alguns cânceres aumentando, e com medicações que são avanços da medicina, eu não questiono isso, né, Vivian? São avanços para o paciente que realmente quer melhorar os hábitos de vida, quer emagrecer e quer um pontapé inicial, quer alguma coisa para acelerar o processo de forma saudável. Mas eu tenho visto os laboratórios promovendo a venda, sabe? E os colegas a prescreverem e sem alertar. Olha, não tem estudo de médio e longo prazo. Isso não deveria ser utilizado como nenhum emagrecedor antes da gente otimizar a base, os hábitos de vida, uma boa suplementação, desinflamar, desintoxicar, otimizar os hormônios. O que você acha, Vivian? Ou eu estou sendo muito radical? Eu concordo em gênero, número e grau. E o que acontece? Eu trabalho com essa parte também de emagrecimento, de obesidade, desde acho que talvez antes da faculdade, porque eu já acompanhava meu pai. Então, eu sou do tempo ainda que se prescrevia as anfetaminas, né? Depois Uhum. veio o outro salvador da pátria, o Rimonabant,
Não sei se você lembra, saiu na capa da Veja, era o fim da obesidade. E foi aí, uma 6 catástrofe meses depois, né? depois, um ano depois, sei lá, nem isso, acho que foram 6 meses, ele foi tirado do mercado por aumentar o risco, aumentar os números de suicídio. Então, assim, cada hora tem a bola da vez. É um absurdo essas medicações. Eu acho que elas podem ser extremamente úteis. Elas, né, acabam tendo muito menos efeitos colaterais do que as anfetaminas. Porém, esse uso indiscriminado, essa venda de milagre, eu acho absurdo, é criminoso. Eu acho que do mesmo jeito que a gente teve a questão dos opioides nos Estados Unidos, eu acho que um dia a gente vai ter, talvez, um documentário dos análogos de GLP-1. Quem não assistiu, procure no Netflix, gente, sobre os opioides, A vale a máfia da pena. dor e o império da dor, né? Então, assim, para entender um pouquinho como a indústria funciona, como nem tudo que se publica por aí é real. Hoje a gente já sabe de alguns grandes problemas relacionados a essas medicações. Os próprios estudos agora da tisipatida, né, que tem a apresentação como Monjaro, mostram até 40% de perda de massa muscular. Isso é absurdo. Gente, Isso é um crime. a gente começou a live falando que músculo é o nosso maior ativo. Músculo, gente, é tipo todo o dinheiro que você investiu da vida para sobreviver na velhice. Músculo é muito mais importante que tudo isso, mas é como se fosse isso. Então, se você não começa a trabalhar para salvar o seu ativo, o seu músculo agora, eu falo, eu vou para academia não é porque eu gosto, eu vou para academia porque eu quero com 70, 80, 90 anos ir no banheiro sozinha, tomar banho sozinha, sentar no vaso sozinha, né? E É para ter para ficar independência. bonita, não me venha de hipocrisia. Para ficar bonita. Sarada eu não vou ficar não, mas enfim, o músculo ajuda. Então, assim, aí você vai usar uma medicação que vai reduzir em 40, até 40% essa base que você muitas vezes já nem tem, como essa paciente, que imagina que eu atendi hoje com 41% de gordura, já tem baixíssima reserva muscular. Então, assim, você pega uma paciente que vem já de um processo de engorda e emagrece. Ela já tem, cada vez que a pessoa emagrece, gente, sem um acompanhamento adequado, sem mudar estilo de vida, ela perde massa muscular, seja com essas medicações ou com outras, ou só, às vezes, até só com dieta. E aí, a hora que ela para a dieta, ela perdeu muita massa muscular. O que acontece com o metabolismo dela? Se ela gastava 2.000 calorias, baixou para 1.500. Quando Aí ela engorda, volta a né? engordar, ela não recupera aquele músculo que ela ganhou. Ela continua com um metabolismo de 1.500, só que voltou para o peso anterior. Aí, se ela consegue emagrecer de novo, o metabolismo dela cai mais, vai lá para 1.000. E aí, quando ela engorda, por isso que ela engorda o dobro. Esse é o grande problema do efeito sanfona, a perda da massa muscular nesse emagrecimento. Aí, se você usa uma medicação Excelente. que você diminui 40% da sua massa muscular, a hora que você parar, meu amor, o seu peso vai triplicar, porque o seu metabolismo está pior do que uma tartaruga manca. Não tem jeito, né? Muito bem explicado. Muito Dá bem explicado. para usar essas medicações? É óbvio que dá, gente. Obesidade é doença. A gente tem que entender que tem diferentes formas de abordar, diferentes tipos de paciente. Porém, quando a gente usa essas medicações, tem que ser dentro de um planejamento terapêutico. Tem que ser dentro de um conjunto de situações onde esse paciente está consciente do que está acontecendo, está consciente que ele precisa mudar hábitos, está consciente que ele vai ter que priorizar na alimentação alimentos ricos em proteína e não vai ser essa vontade que ele vai ter, porque quando se usa essa medicação, muitas vezes você realmente tem uma certa aversão, muitas vezes o que você consegue comer é uma fruta, é uma coisa mais gelada, pela náusea que causa. Então, é muito difícil conseguir ingerir a quantidade de proteína que precisa. É muito difícil bater meta proteica com essas medicações. Mas não é impossível, até porque a gente tem formas de suplementar. Aí eu vou dizer que o sorinho ajuda muito, que o injetável ajuda muito para esses pacientes, né? Porque dá um suporte. Muitas vezes o paciente não consegue ter um aporte de ferro suficiente. Então, é muito comum os pacientes com análogo de GLP-1, todos dessa família, queda de cabelo,
cansaço por conta de déficit nutricional, né? Então, só deixando claro, né? Não somos contra. O que a gente está falando é que é para usar isso, é para usar junto a bons hábitos de vida e junto à otimização do que vem antes, né? Os hábitos de vida, as carências nutricionais, a inflamação, a intoxicação, os hormônios, neurotransmissores, saúde intestinal, isso vem antes. Senão você vai se dar mal com a medicação, porque toda vez que você tirar, você vai estar pior, né? Com certeza. Bom, Vivian, vamos terminar, porque tudo que é bom dura pouco, né? Caramba. Verdade, já deu. Eu queria que você falasse aí o seu recado final para o pessoal sobre o seu curso, sobre suas redes, sobre seus materiais, livros, se tiver em companhia. Depois eu falo rapidamente e a gente encerra, mas já fica o pré-convite para voltarmos mais vezes. Foi um papo excelente, o pessoal elogiou muito nos comentários. Obrigado. Ah, que bom, fico feliz. Com certeza, vamos voltar. Tem o meu canal no YouTube, né? Doutora Vivian Campos também. Não está tão cheio de informações quanto o seu. A gente está começando, mas tem bastante coisa bacana lá. Tá vendo que eu sou bem old school mesmo, fui resistente até às redes sociais por um tempo. Uma hora tem que ir, né? É só a cara de novinha, alma antiga. Então estão todos os profissionais de saúde então estão convidados para o curso em abril, 25 e 26 em São Paulo. Vai ser um curso presencial, exatamente porque a gente vai ter prática, tá? Ele vai se chamar Metabolize In. A gente está numa fase de pré-lançamento, então os meus alunos estão tendo prioridade nas inscrições, porque são poucas vagas pela parte prática. Mas todo mundo que está aqui, que estiver interessado, me manda um direct, que aí, assim que a gente lançar para todo mundo, que deve ser nos próximos dias aí, a minha equipe já entra em contato com vocês. O livro está no forno, então logo vamos ter novidades também. Tá? Ótimo! Mas o que ficou de dúvida aqui, gente, pode me mandar lá no direct, vai ser um prazer responder para vocês. Acho super importante compartilhar essas informações. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Ícaro. Adoro falar sobre isso, ainda mais com um colega que é referência como você. Muito obrigado. Você também é referência e sabe disso. Pessoal, então, por favor, leiam o que está lá no dominiesuasaude.com.br, que é meu livro gratuito, você baixa nesse link. É a base dos hábitos de vida, muito importante. Sigam a Vivian, entendam a mensagem dela, consumam o material dela, porque vocês viram que essa pontinha do iceberg que a gente falou é muito fundamental para a saúde e está sendo mal abordada por aí, tá? Não seja uma vítima da sua própria falta de conhecimento. Conhecimento não é poder, é fundamental, além de ser poder, tá bom? E as minhas redes são @drIcaroAlves, tem o canal no YouTube, tem o site icaro.med.br, link na bio, e é isso. Que Deus muito abençoe, guie e proteja vocês. Vivian, beijo, muito obrigado. Boa noite, e gente. até breve. Até.